Olá, meus inscritos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Lucas Assunção. Eu e o pastor Calaça aqui de novo para trazer um assunto muito legal para conversar com vocês. O vídeo passado deu uma tremenda repercussão, muitas pessoas comentaram falando que o vídeo falou fortemente ao coração delas. Então continue com a gente, o vídeo de hoje está muito legal. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para você, não é para o pastor Calaça não, é para você que está aí do outro lado da telinha. Você tem algum amigo ou conhece alguém que tem algumas mudanças de comportamento, de humor, do nada, sem explicação, a pessoa fica agressiva, fica uma pessoa alterada? E no assunto de hoje nós iremos falar sobre a síndrome do Hulk. Você já ouviu falar nessa síndrome? Não? Então continue com a gente. Talvez você tenha e não sabe. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero dar as boas-vindas ao pastor. Seja bem-vindo, pastor. Fica à vontade. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado por eu estar aqui participando e falando um pouquinho desse tema que é muito importante para nós. Beleza, então já vamos para a primeira pergunta, pastor. Essa síndrome do Hulk é um nome popular ou ela tem outro nome? Muito bem, Lucas. É um nome muito popular que nós conhecemos, mas ela tem outros nomes, chamado TI, ou seja, é o transtorno intermitente, aliás, chamado TI, é o transtorno explosivo intermitente. Por que, Lucas? Intermitente, porque não acontece com tanta frequência. Outras pessoas também chamam a síndrome de Hulk como o transtorno do impulso. Ou seja, o que é o impulso? É quando nós fazemos algo sem pensar. E quando nós lembramos, pensamos, já cometemos. Então eu acho que em algum momento nós já passamos por isso. E outra coisa também, que além do transtorno do impulso, ele também é chamado de síndrome do pavio curto. Ou seja, lá no meu estado, quando alguém fala assim, ó, aquele fulano ele é bom, ele é gente boa, ele é tranquilo, é de boa, bem calmo, mas ele tem um pavio curto. Ou seja, a pessoa já fica ali com o pé atrás, a pessoa já fica com a orelha em pé, para quando falar com essa pessoa, pisar em ovo. Então lá onde eu estou, lá no Maranhão, chama-se pessoas do pavio curto. Seria a mesma coisa que a pessoa bipolar, esse transtorno? Não, Lucas, não. Então as pessoas que têm o transtorno bipolar e as pessoas que têm esse transtorno explosivo intermitente não tem nada a ver, porque o transtorno bipolar ele tem as suas fases de euforia e também a sua fase de depressão. E já na TI, que é o transtorno de explosão intermitente, não tem sua fase de euforia e nem sua fase de depressão. O que diferencia esse transtorno, que é a síndrome do Hulk, é o impulso incontrolável. Pastor, como que é o comportamento da pessoa que tem esse transtorno? Você já falou alguns comportamentos, mas tem alguma coisa a mais? Com certeza, Lucas, tem. Porque assim, a pessoa que sofre com esse transtorno, ela tem um comportamento muito agressivo. Ela não consegue controlar os seus impulsos. Ou seja, uma coisinha simples, ela explode, ela sai do controle. Como eu falei, são pessoas super bacanas, pessoas tranquilas, mas quando passa por uma ocasião que não tem nada a ver, a coisinha simples, ela explode, ela tem aquele ataque de ira, aquele ataque de fúria. Então ela sai do sentido, ela sai da razão e começa a ter alguns comportamentos que são aí incontroláveis. Aí ela não consegue controlar os seus impulsos. Quais são os prejuízos, os danos causados por essa doença que você mencionou? Muito bem, causa muitos e muitos prejuízos. O primeiro prejuízo vai causar ali relacionamentos, em alguns relacionamentos afetivos, aliás, causa bastante prejuízo. Então um dos prejuízos afeta o relacionamento afetivos, então conjugais, enfim. Então a pessoa não começa a viver a sua vida de maneira adequada. Então outros prejuízos que eu posso citar aqui para você e para você que está nos assistindo, é que quando essa pessoa quando está no estado grave e no estado leve, quando ela tem um ataque no estado leve, ela pode ofender pessoas verbalmente, ela pode falar palavras que não deveria falar e naquele momento de fúria,
de ira, ela fala palavrões, algumas vezes ela joga alguns objetos, até objetos que é de bastante valor para ela joga na parede, joga na pessoa, enfim, como eu falei, são ataques incontroláveis. Ela não consegue controlar os seus impulsos ali. E outra coisa, no estado mais grave, elas quebram a mão, elas às vezes se cortam. É bem delicado então, né? Isso, vai de cada caso. Tem um caso leve e tem um caso mais grave. Mais grave, a pessoa que tem esse transtorno, uma situação bem simples, ela causa um terror. Ela causa brigas. Faz uma tempestade no copo d'água. Isso mesmo, ela vai para o restaurante e pede ali 2 gelos no copo de laranja. Aí a pessoa vai e coloca só um gelo. Então já é motivo para ela explodir. Já é o suficiente para ela explodir, ter os seus ataques de fúria, xingar, às vezes jogar o copo, às vezes lançar o copo na pessoa, gritar. Partir para agressão mesmo. Isso mesmo, perder o controle. Isso mesmo, verbalmente, até brigas mesmo fisicamente. E o que causa a síndrome do Hulk? Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui está curioso para saber o que causa, para que a pessoa possa evitar. Isso mesmo. Então, algumas coisas causam, são questões genéticas também. E também tem algumas áreas no nosso cérebro que controlam os nossos impulsos. Às vezes está alterado. É por isso que muitos psiquiatras, eles medicam a pessoa para tomar ali serotonina, para controlar o nível ali de algumas alterações que o nosso cérebro tem, que controla os nossos impulsos. Temos aqui alguns fatores genéticos, não é isso? Às vezes nós vemos famílias que é bastante impulsiva e às vezes quando a pessoa vem daquela geração, daquela família, pode também adquirir também ao longo do tempo. E também fatores comportamentais. Aí a pessoa pode também estar desenvolvendo aí essa síndrome. Vai do contexto, da ocasião que ela está passando, da situação. Beleza, a pergunta para a gente finalizar aqui, talvez a pergunta mais principal, porque até esse momento do vídeo eu tenho certeza que quem está assistindo já identificou se tem ou não. Então a pessoa identificando que tem, qual é o tipo de tratamento mais recomendado? Isso mesmo, que bom você falou isso, é o tratamento mais recomendável. Mas antes disso, Lucas, tem uma questão que eu esqueci. Então, para você identificar uma pessoa ou diagnosticar uma pessoa que tem, só um detalhe, esse vídeo não é para nós sairmos aí diagnosticando a pessoa, você já tem uma síndrome, enfim. Mas é para orientar nós aqui e o pessoal que está em casa aí, para quando estiver passando por uma situação, ele já ter aí algumas ferramentas. Mas enfim, vamos aqui continuar. Uma pessoa que é diagnosticada com esse transtorno, ela tem que ter pelo menos aí de 2 a 3 vezes na semana esses ataques, durante aí o mínimo 3 meses, o mínimo. Então assim, tem que acontecer com frequência, não é esporadicamente, uma vez ou outra. Isso, 2 vezes durante a semana, no mínimo 3 meses. E pessoas que têm esse ataque muito grave, pode ter alguns episódios aí de 3 a 5 vezes aí durante um ano. Aí já pode ser diagnosticado com TI. E voltando à sua pergunta na questão das causas ou o tratamento, tem sim um tratamento, Lucas. Aí os psiquiatras, eles medicam essas pessoas que têm a TI. Eles colocam ali a serotonina para aumentar algumas áreas ali, para equilibrar algumas áreas do cérebro que são responsáveis pelo controle dos impulsos. E outra coisa também, muitos usam alguns estabilizadores de humor. E também a terapia, que é a cognitiva comportamental, é onde a pessoa vai utilizar as ferramentas certas, é onde a pessoa vai ter um controle dos seus impulsos. Mais uma coisa, só para nós esclarecer na questão do transtorno de bipolaridade e o transtorno de intermitente e o transtorno explosivo intermitente, é porque quem tem a TI, a síndrome do Hulk, também pode desencadear depressão, porque a pessoa, ela tem, após o ataque, a pessoa tem sentimento de culpa, a pessoa tem uma grande aflição, uma grande tristeza, a pessoa fica com grande vergonha.
a pessoa tenta pedir desculpa para outra pessoa. Então, quando passa esse ataque de ira, e aí pode desencadear aí a depressão, ansiedade, enfim. Então, pessoas que têm essa síndrome são pessoas que faz o ato de maneira impulsiva e quando termina, ela se arrepende muito. E aí, depois tem o ato novamente. E assim vai. E se não buscar ajuda, vai só piorar. Então você que em algum momento tem esses sintomas, é bom você buscar ajuda de um profissional, é bom você buscar o mais rápido possível, porque isso causa muito prejuízo na vida da pessoa. Então, quanto mais rápido você buscar ajuda, melhor você vai sair dessa síndrome do Hulk. Excelente, obrigado, pastor. Nós vamos finalizando por aqui e em breve a gente vai gravar mais vídeos falando sobre assuntos semelhantes como esse, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.